Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra especialista em sexualidade humana pela USP, atendendo na cidade de Curitiba e online para todo o Brasil e brasileiros no exterior. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito de tipos de infidelidade. Na verdade, eu estou iniciando uma série sobre tipos de infidelidade, uma série de vídeos, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o tipo de infidelidade que as pessoas costumam falar assim, é só sexo, né? Então eu vou explicar para vocês detalhes a respeito desse tipo de infidelidade, mas antes disso eu vou pedir que, se vocês gostam de saúde sexual, gostam de saúde mental, gostam desses assuntos que unem saúde mental e saúde sexual e sexualidade humana, se inscrevam no canal, cliquem na sineta para ativar as notificações e me acompanhem aqui toda semana. Então, gente, falar para vocês a respeito do primeiro tipo de infidelidade, né, nessa série de vídeos que eu vou falar a respeito do assunto. Então, existem diferentes tipos de infidelidade, né, bem estudados, e eu vou falar para vocês hoje sobre o tipo de infidelidade, né, como eu comentei ali na abertura do vídeo, o tipo de infidelidade só sexo, aquele em que as pessoas costumam dizer assim, mas é só sexo. Então, eu vou trazer um pouco de detalhes para vocês, sempre sem a ideia de esgotar o assunto, porque esse é um assunto amplo e que a gente vai sempre trazer novas informações a respeito. Então, eu vou tentar delinear um pouquinho essa infidelidade do tipo só sexo, e em vídeos posteriores a gente vai voltar a tocar nesse assunto com toda certeza. Então, vejam bem, eu quero introduzir aqui nesse vídeo para vocês um conceito chamado de modelo mental, né? É muito importante vocês entenderem isso para entender o conteúdo desse vídeo. Para entenderem o conteúdo desse vídeo. O modelo mental é uma crença, é algo em que a gente acredita de verdade, em que para a gente aquilo é verdadeiro, né? É uma forma de pensar, muitas vezes é uma distorção da realidade, mas é algo que a pessoa aprendeu a acreditar naquilo, e aquilo passa a ser uma verdade para ela. Então a gente chama isso de modelo mental. Então, quando a gente fala sobre pessoas que têm um compromisso, têm um relacionamento, têm um compromisso de monogamia, de se manter fiéis, né? Pessoas que têm um compromisso de se manter fiéis num relacionamento monogâmico, mas que têm essa crença que vem muito antes de começar o relacionamento. Normalmente esse tipo de crença começa muito cedo, a partir do momento que a pessoa começa a formar o seu entendimento a respeito de sexualidade, ela começa a desenvolver, né, suas crenças sexuais, e isso então começa muito cedo, geralmente já na adolescência, às vezes antes da adolescência, a pessoa já está desenvolvendo essas crenças. E a infidelidade do tipo só sexo é uma infidelidade muito típica do mundo masculino, do universo masculino. Não quer dizer que mulheres não possam ter esse tipo de comportamento de infidelidade. Elas podem ter sim, e isso é uma coisa que vem crescendo na população, à medida que as mulheres estão cada vez com mais liberdade sexual, né? E que acabou aquela repressão. Mas ainda assim as mulheres têm muito mais dificuldade de separar sexo e intimidade do que os homens. Então, esse tipo de modelo mental do tipo só sexo é algo que é muito mais masculino do que feminino. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês então com um pouco mais de detalhes esse tipo de infidelidade, a infidelidade do tipo só sexo. Então nós estamos falando de pessoas cujo modelo mental envolve a crença de que quando eles traem, e essa traição é somente em busca de sexo, eles pensam assim, num sexo sem intimidade. Não? Então essa é a primeira característica importante, um sexo sem intimidade, um sexo sem afetividade, ou seja, se você juntar uma busca de sexo sem interesse de intimidade, sem interesse de afetividade, nós estamos aqui falando de um sexo sem conexão,
né, onde é uma coisa mais mecânica, uma busca de prazer mais direto. Então, essas duas características iniciais fazem parte desse modelo mental de sexo somente pelo sexo, né? Então, outras questões importantes que eu vou comentar com vocês já em seguida, vão completar essa ideia de sem proximidade, sem intimidade, sem conexão, sem afetividade. Então, normalmente as pessoas que têm essa crença, elas pensam da seguinte maneira: vou aproveitar as oportunidades que eu tenho, né? Então as oportunidades surgem, como eu não estou interessado em ligação, eu não estou interessado em afeto, em intimidade, eu não pretendo deixar minha parceira, ou o parceiro, né, quando se trata de uma mulher, eu não pretendo abandonar minha família, eu não pretendo me divorciar, eu amo a minha esposa, eu amo o meu marido, mas eu acho que eu tenho o direito de aproveitar essas oportunidades que surgem, né? Afinal de contas, eu não estou em busca de envolvimento, é só sexo pelo sexo. Então, esse é mais um componente importante dessa crença de que pode se trair somente pelo sexo. E obviamente que as pessoas que pensam dessa maneira, elas acabam, como o filtro é muito baixo, como a ideia de que é preciso respeitar os combinados da fidelidade é uma ideia frouxa, a pessoa acaba buscando essas oportunidades ou dando vazão à sua sexualidade quando tem oportunidade. Então é o caso da pessoa que nem pode não estar em busca de algo, mas, por exemplo, vai para uma viagem a trabalho, encontra um compromisso de trabalho em outro local, surge lá, conhece alguém interessante, surge o clima e a pessoa dá vazão, né? Afinal de contas é só sexo pelo sexo, né? Então, outra característica dessas pessoas é que elas acabam tendo múltiplas parcerias sexuais ao longo do tempo, porque as oportunidades surgem para todo mundo, as oportunidades surgem, né? Onde existe um casal, sempre existe um terceiro. Então, existe uma frase famosa que a sombra de um casal sempre existe uma terceira pessoa. Então as oportunidades surgem e a pessoa começa a dar vazão a essas possibilidades, né? A essas oportunidades que surgem e acaba tendo diferentes parcerias, né? Eu vou consultando aqui as minhas anotações para não esquecer nada de importante. Essas pessoas costumam pensar também da seguinte maneira, nesse modelo mental que é assim, sexo só pelo sexo. Ela não vai ficar sabendo, né? Minha parceira não vai ficar sabendo, ou meu parceiro não vai ficar sabendo, e sem que fiquem sabendo não vai haver sofrimento, não há dor. Então, se não há sofrimento e não há dor, então tranquilo, né? Não chega a ser um problema, é uma coisa só minha, comigo mesmo, eu não estou infligindo dor a ninguém, então tranquilo, né? É o meu comportamento, eu guardo isso para mim. Então essa é uma outra forma, um outro componente importante desse modelo mental de sexo somente pelo sexo. Outra coisa, muitos acham, assim, as pessoas que já foram vítimas de infidelidade ou suspeitam que estão sendo vítimas de infidelidade vão detestar o que eu vou falar aqui agora, mas para muitas pessoas que têm a crença do sexo pelo sexo, de que sexo é só sexo, ou melhor, pode ser só sexo, para muitas dessas pessoas isso funciona como se fosse uma espécie de esporte, como se fosse uma atividade esportiva, como ir até a academia, como, por exemplo, fazer um mountain bike, como escalar uma montanha, andar de skate. Para a pessoa isso funciona como uma espécie de esporte, assim, é uma forma de diversão, é uma forma de se divertir. Obviamente que isso para quem é vítima da infidelidade não tem a menor graça, é uma coisa na verdade muito ofensiva, mas assim, muitos homens que têm esse tipo de comportamento também têm essa característica de acreditar que é só um esporte, é uma forma de diversão, de busca de diversão como um esporte qualquer, como jogar futebol, por exemplo. Que mais? Muitos acham também que se a prática que eles estão colocando em ação for cybersex, algum tipo de interação através da internet,
né? Por exemplo, o uso de aplicativos de interação, troca de nudes, ou masturbação via internet, via webcam, que isso não é infidelidade, né? E aí a gente cai numa outra questão, que a pessoa, assim, mais um componente desse tipo de crença, que é a ideia de que sexo só é sexo se houver penetração. Então, se não há penetração, não é traição, né? Então a pessoa pensa assim, sexo se houver penetração, é sexo. E daí, então, se houver penetração, é traição. Então, não há penetração, então não existe traição. Esse é um outro componente importante desse modelo mental de que é sexo só pelo sexo mesmo e tudo bem, não tem problema. Então, a pessoa, quando ela tem esse modelo mental, ela não se coloca no lugar do outro, né? Se ela se colocar no lugar da sua parceira ou do seu parceiro, a gente está falando aqui de casais heterossexuais, mas isso é válido para casais homoafetivos também, né? Se a pessoa é infiel, se colocar no lugar do outro e imaginar como o outro avaliaria esses comportamentos, se ele pudesse observar esses comportamentos, a pessoa conseguiria entender que a coisa é bem diferente, na verdade, na prática, para o parceiro. Essa forma de pensar é uma coisa muito ofensiva, muito agressiva e que destrói a confiança, né, que foi depositada naquele compromisso de relacionamento. Que mais? Deixa eu buscar aqui mais alguma informação para não esquecer nada. Lembrando, claro, que nada disso seria um problema se a pessoa pensa dessa forma, mas se ela é solteira, ela não tem compromisso com ninguém, ela encontra parceiros que também estão dispostos a sexo somente pelo sexo, parceiros que são dispostos a sexo somente pelo sexo. Isso não tem nada de errado, inerentemente errado. Aonde que está o problema? Qual é o problema de fato? O problema é que se a pessoa conheceu alguém, se tornou íntima dessa pessoa, desenvolveu um relacionamento, desenvolveu um compromisso, né? Fez um acordo de comprometimento, de monogamia, de exclusividade, de ficar comprometido naquele relacionamento com uma única pessoa, tanto afetiva quanto sexualmente. O problema está na quebra do compromisso, né? Não está no modelo mental de que sexo pode ser somente sexo e que tudo bem, tranquilo. O problema está que existe um comprometimento, ou seja, existe outra pessoa envolvida nesse processo e que ela tem que ser respeitada dentro do compromisso. Então, quando a pessoa carrega consigo essa ideia de que não, vai ser só sexo, só uma transa, só uma fugida, vou ter ali, vamos dar alguns exemplos aqui, né, de práticas sexuais que a pessoa que pensa assim, sexo é só sexo, não é traição, porque na verdade isso é só sexo e não tem intimidade, não tem nada mais do que isso, vai ser uma coisa rápida, fugaz. Então as práticas são práticas como outras pessoas têm, mas ela está num relacionamento. Então é a prática do cybersex, né, que pode ser através de interações, através de práticas sexuais via webcam, pode ser troca de nudes, né, pessoas que usam redes sociais, aplicativos para trocar nudes, trocar fotografias íntimas, mensagens íntimas. A pessoa que sai com profissionais do sexo, contrata prostitutas, garotas de programa, então aí acessa muita pornografia, muita masturbação com pornografia. Então esses comportamentos todos, que a pessoa considera que nada disso é infidelidade, que é só sexo pelo sexo, é preciso saber o que o seu parceiro ou sua parceira sente, né? Como a gente está falando aqui nesse caso, predominantemente de um modelo mental masculino, né? Isso é só sexo, não tem nenhum tipo de envolvimento, então não é traição. Esse é o modelo mental. Então é preciso levar em consideração o que essa parceira pensa, né? Como essa parceira vê, o que para essa parceira é aceitável, o que não é aceitável. Quais foram os combinados no relacionamento, quando assumiram um compromisso.
Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, voltando a repetir, a ideologia, o modelo mental de sexo é só sexo e não tem nenhum envolvimento, mais nada. Não vou magoar a pessoa porque ela não sabe, né? Minha parceira não sabe também, eu não vou deixá-la, não pretendo deixar meu casamento. Então, o problema é o compromisso e não o modo de pensar em si, né, propriamente. Então, veja bem, gente. Então, nós estamos falando do quê? Então, eu comecei esse vídeo falando para vocês que eu ia fazer uma série de vídeos falando sobre tipos de infidelidade e que eu ia começar com o tipo em que o modelo mental predominante é sexo, é somente sexo, sem envolvimento, eu só estou buscando sexo sem querer me envolver com ninguém. Não vou deixar minha parceira, não vou deixar meu casamento, eu amo a minha parceira, então isso é só sexo por diversão. Então esse é o primeiro modelo mental que eu estou trazendo para vocês, o primeiro tipo de infidelidade, né? E eu vou trazer outros aqui para vocês. Esse assunto, sexo só pelo sexo, é algo que muitas parceiras que me consultam, que entram em contato comigo, têm dúvidas. Principalmente quando elas descobrem algum tipo de infidelidade, descobrem algum comportamento que elas consideram infidelidade, ou vários comportamentos, ou várias traições. As pessoas sempre querem saber, afinal de contas, é malandragem, é falta de caráter, é uma forma de compulsão sexual. Afinal de contas, o que acontece aí? Então, por isso que eu resolvi fazer uma sequência de vídeos falando sobre tipos de infidelidade, porque no nosso atendimento do dia a dia, a gente orienta essa pessoa, essa esposa que me procura, às vezes um marido, tanto em relacionamentos heterossexuais, quanto em relacionamentos homoafetivos. A gente orienta o casal, a gente trata desse tipo de problema. Então, começar a esclarecer um pouco, chamar atenção para essas questões aqui nos vídeos é algo que eu vou começar a fazer com mais frequência. Então, esse é um vídeo curto, breve, muito objetivo, muito específico. E, obviamente, como eu costumo dizer nos meus vídeos, não tenho a intenção de esgotar o assunto, porque é um assunto amplo. Então, cada vídeo que a gente vai fazendo sobre esse assunto vai complementando alguma parte a mais que está faltando, e a gente assim vai ampliando o entendimento, trazendo para vocês assim uma explicação para que vocês possam ter um entendimento maior a respeito do assunto, sabe? Então esse foi o primeiro vídeo, né, do primeiro tipo de infidelidade, né? Em outros vídeos aqui para frente, né, daqui para frente eu vou trazer outros vídeos com outros tipos de infidelidade. Então, se esse é um assunto que já te machucou e você gostaria de entender algumas coisas para poder superar, ou você está no momento vivendo essa dificuldade, essa dor, ou está muito desconfiado ou desconfiada de que você está sendo vítima de infidelidade e quer saber mais a respeito, me acompanhe aqui que eu vou falar muito a respeito, né? Já falo muito sobre compulsão sexual, dependência de pornografia, muitas outras questões de sexualidade, dessa ligação sobre sexualidade, comportamento, saúde mental. Eu vou trazer então novos vídeos e vou ampliando para vocês esse entendimento, ok? Então agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Sempre lembrando e pedindo a vocês que enviem seus comentários, né? Sempre que possível eu procuro responder. Deixe seu like se gostaram do vídeo, que nos ajuda aqui no canal. E se acham que alguém pode se beneficiar do conteúdo desse vídeo, por favor, compartilhe, que também vocês vão ajudar alguém e vão ajudar a gente a levar informações relevantes para mais pessoas. Ok, gente? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.